Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Dio Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Jaciel Papaléu Paes, advogado especialista em Direito do Trabalho, mestre em Direito, professor universitário, que vai falar sobre o tema o meio ambiente de trabalho. Olá, Dr. Jaciel. Boa tarde a todos. Permita-me chamá-lo de professor Raul, que foi meu professor no universitário, grande aprendizado até hoje. Em primeiro lugar, é uma honra estar com o senhor e muito obrigado pela oportunidade. Professor Jaciel, também vou chamá-lo assim porque é para ficar no mesmo tom. Vamos falar sobre o meio ambiente do trabalho. Jaciel, o que é o ambiente de trabalho? O que é considerado o ambiente de trabalho? Raul, o meio ambiente de trabalho ele tem um sentido, um conceito macro com algumas particularidades. O meio ambiente de trabalho é o aspecto físico. Aquele aspecto físico, aquele lado físico em que as pessoas desenvolvem as suas atividades laborais. Sim. Agora, essas atividades laborais elas devem ser desenvolvidas com observância às normas de segurança e medicina do trabalho. Resumindo, um local salubre. Agora, há de se ressaltar o seguinte, que o meio ambiente de trabalho ele não fica adstrito somente no aspecto físico da empresa. Atividades externas também podem ser caracterizadas como meio ambiente de trabalho, principalmente quando a atividade requer que o empregador assim entregue ao empregado os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então, o meio ambiente de trabalho ele é bastante amplo e aproveito a oportunidade também para ressaltar que esses grupos de aplicativos de comunicação, quando o assunto está relacionado à empresa no conceito de empregador físico-jurídica, tá? Também é uma extensão do meio ambiente de trabalho. E dessas conversas paralelas que tem de aplicativo, né? Aí surgem várias situações que ratificam mais ainda a relação trabalhista. Quem é o responsável pela manutenção do ambiente de trabalho? É só o empregador? É só o empregado? São os dois? Como é que isso funciona, A professor? manutenção e a responsabilidade do meio ambiente de trabalho, professor, é de todos. É tanto de empregado quanto de empregador, e bem como as pessoas que acessam aquela empresa. O meio ambiente, no modo geral, não é meu, não é seu, é de todos. São pessoas indeterminadas. Agora, quando você especifica o meio ambiente de trabalho, aí tem a responsabilidade do empregador, a responsabilidade do empregado. A inobservância a essas normas, a essas regras, tanto por empregador quanto por empregado, isso pode implicar em uma extinção do contrato de trabalho, seja por justa causa do empregador ou justa causa do empregado. Essa justa causa do empregador é nada mais, nada menos do que a rescisão indireta. Não vamos muito longe. Recentemente passamos por uma etapa de pandemia onde o empregador tinha que observar o fornecimento de EPIs básicos, como o álcool em gel, como a máscara. Não fornecendo, ele está deixando o meio ambiente insalubre. Por sua vez, o empregador fornecendo esses EPIs e o empregado não utilizando, quem está deixando o meio ambiente de trabalho insalubre é o empregado. Isso então, pode resultar em consequência tanto para um como para outro. Quanto para um, quanto para outro. Extinção do contrato por justo motivo para ambos. Perfeito. E o assédio é uma consequência em não preservar o ambiente de trabalho? Ou pode ser uma consequência o assédio moral, o assédio de qualquer forma de assédio? Em primeiro lugar, a gente tem que saber identificar, caracterizar se realmente foi o assédio. Porque o assédio em si, ele não se materializa por um ato isolado, não. O assédio, ele se materializa por um conjunto de ações, que na realidade, quando falamos assédio, nós generalizamos. Nós temos o assédio moral, nós temos o assédio sexual.
Todos os 12, eles são bem, em determinados momentos, eles se fazem presente em uma relação trabalhista. O assédio, quando caracterizado de uma maneira de cima para baixo, ele também deixa o meio ambiente de trabalho insalubre. Ou se ele tem um assédio no sentido horizontal. O que é o assédio no sentido horizontal? São 2 empregados do mesmo nível hierárquico. Sim, perfeito. Mas ele começa também a se manifestar quando o empregador toma conhecimento e não age dentro do poder diretivo. E o assédio, sim, interessante, professor, que o assédio, o assediado, pode levar ao afastamento dele, da relação trabalhista do contrato, do meio ambiente. E esse afastamento pode levar a sérias consequências, que além do aspecto trabalhista, e pode envolver o aspecto previdenciário e civil, quem sabe até penal. Recentemente tivemos uma alteração no Código Penal, né? Se caracterizado o assédio, o assediador pode responder criminalmente. Então, o meio ambiente do trabalho pode causar reflexo diretamente no direito do trabalho, no direito civil, no direito penal, enfim, no direito administrativo, todo. Nesses ramos, com aplicação de multas, pela fiscalização. Todos que o senhor acabou de citar, sim. Porque o empregador, ele é o centro, então circula pelo empregador todos esses ramos do direito. Professor, o direito do trabalho hoje, em 2022, ele não está distrito somente em verbas rescisórias, né? Eu estudei com grandes professores e hoje o direito do trabalho ele tem um sentido muito amplo. É óbvio que a gente tem que observar os direitos dos trabalhadores, claro, né? Mas vai muito além daquelas regrinhas da CLT de rescisão de contrato, de direito. Muito. Hoje o que a gente observa com grande, predominando numa relação trabalhista, é o direito comum. E o direito comum, ele se faz presente principalmente após a reforma. Se o senhor for ler o artigo 8º da CLT antes e após a reforma, antes é quando não havia incompatibilidade. Com a reforma, a palavra incompatibilidade saiu. Então você aplica o direito comum, gênero, civil e espécie, com grande ênfase. E aproveitando a oportunidade também, professor, dizer que a própria CLT reconhece que o trabalhador autônomo labore no mesmo ambiente de trabalho e ele não será regido pela CLT, será regido pelo Código Civil. E ele também é responsável pela manutenção do meio ambiente. Mas as regras do meio ambiente são as mesmas, tanto para um como para outro. Tanto para um quanto para outro. É trabalho, é o meio ambiente de trabalho. Independentemente do regime de contratação. Independente. Pode ser empresas prestadoras, os terceirizados, são trabalhadores gênero. Sim. Funcionário público, funcionário de empresa privada que laboram no mesmo ambiente. Servidor, empregado público, privado, todos. Militares, sim. Tudo. E o poder diretivo do empregador? Ele é absoluto quando se trata de regras de manutenção do meio ambiente de trabalho? Como é que fica essa questão? É um tema interessante, é uma pergunta interessante, até porque se o senhor for ler o artigo 2º da CLT, né, ele começa com: o empregador é pessoa física ou jurídica que assume o risco de uma atividade econômica. Se ele assume o risco da atividade econômica, ele detém esse poder diretivo. E esse poder diretivo ele é desmembrado em 3 pontos: organização, fiscalização e aplicação de sanções. Sanções disciplinares, uma advertência, uma suspensão. Não é porque ele é o empregador, não é porque ele é o tomador de serviço, porque ele emprega, ele assalaria. Não. O poder diretivo do empregador, ele é relativo. E essa relatividade, ela tem como parâmetro o quê? O próprio ordenamento jurídico. Perfeito. É o respeito para com o próximo. Aí eu não vou falar de empregado, é para com o ser humano. E essa reciprocidade de respeito, ela é mútua. É tão verdade que o próprio texto consolidado, ele te diz as situações do 4812 e 483 que pode ensejar uma ruptura do contrato de trabalho por justo motivo. Então, o respeito ele é mútuo. Toda vez que o empregador pretende usar
de maneira coercitiva o poder diretivo dele, o empregado pode resistir. E não há que se falar em justa causa para o empregado se essa resistência tem coerência. Tem coerência e é justa. E é justa, né? Perfeito. E essa resistência, ela está calcada em alguma norma, Isso. principalmente uma norma que seja superior, esteja acima da relação Perfeito. De emprego ou da relação de trabalho que existe entre eles. O senhor quer ver um exemplo? Por exemplo, o senhor é contratado para uma função A e o empregador lhe pede uma outra atividade totalmente alheia ao pacto laboral, o senhor pode resistir. E não há que se falar em ato de indisciplina e insubordinação. E nem justa causa. Não, lógico que não. Porque você está sendo compelido a fazer algo que o seu contrato não prevê. E dizer assim, enfim, faça isso porque eu sou o patrão. Não, não é assim. No contrato de trabalho, na espécie emprego, existem direitos e obrigações para ambas as partes. Mútuos. Por isso que a gente sempre fala aquele juridiquês, né? É o pacta sunt servanda, cumpra-se o pactuado com respeito. As partes são obrigadas ao contrato. Na relação de trabalho que existe uma confiança. Quebrou o elo. Acabou. Não tem jeito. Quando se trata em regra ou em norma de meio ambiente do trabalho e uma determinada ordem do empregador pode contrariar essa regra de meio ambiente do trabalho, o empregado pode resistir a essa ordem, ele pode se insurgir, pode não cumprir, já que ele sabe que o cumprimento daquela ordem vai causar um prejuízo maior para todos, para uma grande parte dos empregados que laboram naquele espaço. Ele pode apresentar resistência ao não cumprimento dessa determinação, aproveitando a pergunta anterior sobre o poder diretivo, porque se ele assim cumprir essa determinação que venha a comprometer a salubridade do meio ambiente de trabalho, ele está colocando em risco não tão somente a situação dele, mas dos demais colegas. Exatamente. Tá certo? Então, ele pode sim apresentar... Dependendo da gravidade, poderá até responder criminalmente se for um ato que cause um prejuízo não tenho dúvida, à saúde de alguém. Ele tem todo o direito. Aliás, ainda vou mais além, ele não pode, ele deve resistir se ele for comprometer a salubridade do meio ambiente. Isso aí eu não tenho dúvida. Professor Jaciel, foi uma grande honra tê-lo aqui como entrevistado. Eu acho que a sua entrevista foi absolutamente esclarecedora. A questão de meio ambiente do trabalho é uma coisa bastante nova, né? Bastante que está em evidência. E eu espero que o senhor retorne para a gente tratar de outros assuntos com tanta maestria. E o senhor fala como professor e eu, de certa forma, me sinto muito orgulhoso de ter participado um dia dessa sua formação, que sempre foi como aluno e agora como professor extremamente profícuo. Muito obrigado. Professor Raul, se essas suas palavras aí, eu só tenho que agradecer o convite, e se o senhor diz que nesses seus elogios, eu só tenho que agradecer ao senhor, porque eu aprendi com o senhor, né? Todos esses ensinamentos. É um tema novo, e outros temas ainda em relação de trabalho nós teremos. Muito obrigado. Obrigado. Volte sempre. Boa tarde.